A chuva começava a cair sobre São Paulo quando Dmitry Cavalcanti ajustou o nó da gravata italiana no espelho do elevador privativo. Aos 35 anos, ele era o que as revistas de negócios chamavam de prodígio do empreendedorismo. Sua empresa de tecnologia valia bilhões. Seu nome estava em listas de solteiros mais cobiçados, e sua cobertura na Avenida Faria Lima era fotografada por revistas de arquitetura. Mas naquela tarde de sexta-feira, enquanto seu motorista o levava para mais uma reunião importante, Dmitry se pegou olhando pela janela fumê do Mercedes com um vazio estranho no peito. 7 anos. Tinha sido esse o tempo desde que trocara seu antigo Fusca por carros de luxo, desde que deixara o apartamento alugado de um quarto para trás, desde que escolhera o dinheiro em vez do amor. Senhor Cavalcanti, há um congestionamento à frente, anunciou Wagner, seu motorista. Podemos pegar um atalho pela Avenida Rebouças? Dmitry acenou distraidamente, voltando sua atenção ao celular que não parava de vibrar. Mais e-mails, mais convites, mais pessoas querendo um pedaço do seu tempo. Mas enquanto o carro deslizava pelas ruas molhadas, algo chamou sua atenção. Um ponto de ônibus simples, uma cena cotidiana que ele não via há anos. E ali, tentando proteger 2 pequenas figuras da chuva que começava a cair mais forte, estava ela, Isadora. O nome atravessou sua mente como um raio, seguido por uma avalanche de memórias que ele havia trancado a 7 chaves. O sorriso dela, as noites estudando juntos, os sonhos que compartilhavam, as promessas que ele quebrou. Pare o carro! A voz saiu rouca, quase irreconhecível. Wagner freou suavemente, acostumado aos pedidos súbitos do patrão, mas estranhando o tom urgente na voz normalmente controlada de Dmitry. Não podia ser, mas era. Mesmo depois de 7 anos, ele reconheceria aqueles olhos amendoados, aquele cabelo escuro que ela sempre prendia com um lápis quando estudava, aquele jeito delicado de se mover. Isadora estava mais magra, com olheiras profundas sob os olhos, e suas roupas eram simples, tão diferentes dos vestidos de grife que ele imaginava que ela estaria usando agora. Mas não foi isso que fez o coração de Dmitry quase parar. Eram os meninos. 2 garotos idênticos, com cerca de 6 anos, abraçados às pernas dela. E mesmo à distância, mesmo através da janela embaçada pela chuva, Dmitry viu. Os olhos verde claros, incomuns, quase transparentes sob a luz dos postes. O mesmo formato do rosto. O mesmo cabelo castanho ondulado que ele via no espelho toda manhã. Não pode ser. Mas ele sabia, no fundo da alma, onde guardava todas as verdades que tentava ignorar, ele sabia. A sacola de plástico que Isadora segurava se rasgou, derramando compras no chão molhado. Ele viu quando ela se abaixou rapidamente, tentando recolher tudo enquanto protegia os meninos da chuva com o próprio corpo. Uma lata de feijão rolou para a sarjeta. Um dos garotos começou a chorar e o outro o abraçou, consolando o irmão com uma maturidade que partiu o coração de Dmitry. Meus filhos estão passando por isso enquanto eu... Ele olhou ao redor do carro. Couro italiano, tecnologia de última geração, um tapete que custava mais que o aluguel mensal de um apartamento comum. E ali, a menos de 20 metros, estava a mulher que ele amara, ainda amava. Ele percebeu com horror, lutando para recolher compras baratas de um chão sujo. Senhor! A voz de Wagner parecia vir de muito longe. Senhor Cavalcanti, está pálido. Precisa de água? Dmitry não conseguia se mover. Seus dedos estavam brancos de tanto apertar o celular. 7 anos atrás, ele havia feito uma escolha. Isadora, ou o sonho de construir seu império. Ela havia implorado para que ele ficasse. Dissera que tinham algo especial, algo que valia mais que dinheiro. Você vai escolher o dinheiro em vez de mim? Ela perguntara naquela última noite, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não é sobre dinheiro, Isa. É sobre não ser um fracasso. É sobre provar que eu posso ser alguém.
Ele respondera, já com a passagem para os Estados Unidos no bolso. Você já é alguém. Para mim, você é tudo. Mas ele havia ido embora mesmo assim, e agora descobria o preço verdadeiro dessa escolha. Ele nunca soube. Ela nunca contou. Ou será que contou? E ele estava ocupado demais para ouvir. Senhor Cavalcanti, está tudo bem? Wagner insistiu, observando pelo retrovisor o rosto do patrão, que agora estava coberto de suor frio. Dmitri abriu a boca, mas nenhum som saiu. Sua mente estava em chamas, calculando datas, relembrando detalhes. A última noite que passaram juntos. As lágrimas dela quando ele disse que estava partindo para os Estados Unidos por 2 anos, para acelerar os negócios. A forma como ela tocou no ventre naquela noite, um gesto que na época ele pensou ser apenas nervosismo. Ela estava grávida, e eu a deixei. Pior, ela tentou contar, e ele não ouviu. Uma ligação que ele ignorou no aeroporto. Uma mensagem que ele nunca respondeu. Ele estava tão obcecado com suas reuniões, seus investidores, seu futuro brilhante, que não percebeu que estava destruindo o único futuro que realmente importava. A chuva agora caía torrencialmente. Isadora conseguiu recolher as compras e colocá-las numa sacola improvisada com a própria jaqueta. Os meninos estavam encharcados, tremendo. Um deles espirrou, e Dmitri viu Isadora fazer aquela expressão de preocupação que ela sempre fazia quando alguém que ela amava estava mal. Ela está sozinha. Criando 2 meninos sozinha, por minha causa. Uma parte de Dmitri, a parte racional que construíra um império, gritava para ele seguir em frente. Isso complicaria tudo. Sua vida perfeitamente organizada, seus planos, sua imagem pública. Mas outra parte, uma parte que ele pensava ter enterrado sob anos de reuniões e planilhas, estava sufocando. Aqueles eram seus filhos. Seus filhos estavam ali, molhados e com frio, esperando um ônibus, enquanto ele estava sentado num carro que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em uma vida inteira. Wagner, estacione ali! Ele finalmente ordenou, apontando para uma vaga próxima ao ponto de ônibus. O motorista obedeceu sem questionar, mas Dmitri viu sua expressão confusa pelo espelho. Em 7 anos trabalhando juntos, Wagner nunca o vira tão abalado. Dmitri desceu do carro e a chuva o atingiu imediatamente, encharcando seu terno de R$ 5.000 em segundos. Mas ele mal notou. Seus pés se moviam sozinhos em direção ao ponto de ônibus, cada passo mais pesado que o anterior, como se estivesse caminhando em direção ao próprio julgamento. E talvez estivesse. Quando estava a poucos metros de distância, Isadora levantou os olhos, e o mundo parou. O tempo parou. Os olhos de Isadora se arregalaram, e toda a cor desapareceu de seu rosto. Ela instintivamente puxou os meninos para mais perto, um gesto protetor e primitivo que atravessou o coração de Dmitri como uma faca enferrujada. Isadora, ele disse, e sua voz saiu quebrada, irreconhecível. Ela não respondeu. Apenas olhou para ele com uma mistura de choque, medo e algo mais profundo. Uma dor antiga que nunca cicatrizara completamente. Uma dor que ele havia causado. Mamãe, quem é esse homem? Um dos meninos puxou a manga dela, sua voz aguda de preocupação. Dmitri sentiu suas pernas quase cederem. Aquela voz, aquele tom, era como ouvir a si mesmo quando criança, nas antigas fitas VHS que sua mãe guardava. Ninguém, amor. Isadora respondeu rapidamente, sua voz tensa como um fio prestes a se romper. Vamos para o outro lado do ponto. Espera. Dmitri deu um passo à frente e ela recuou, colocando-se entre ele e os meninos como um escudo humano. Por favor, Isadora, eu preciso falar com você. Não tem nada para falar, ela respondeu, e havia aço em sua voz agora, temperado por anos de luta solitária. Você deixou bem claro há 7 anos que não tinha nada para falar. Estava ocupado demais, lembra? A acusação pairou no ar, pesada e verdadeira. Dmitri se lembrava vagamente daquela ligação, aeroporto de Guarulhos, correndo para embarcar. O nome dela na tela.
Ele havia pressionado, depois ligo e seguido para o GAT. Nunca ligou de volta. O outro menino, ligeiramente mais alto, observava Dmitri com curiosidade intensa. Mamãe, ele tem olhos iguais aos nossos, verde clarinho. A professora disse que nossos olhos são raros. Ela disse que só uma em cada 1.000.000 de pessoas tem essa cor. Isadora fechou os olhos por um momento, como se reunindo forças. Quando os abriu novamente, havia lágrimas misturadas com a chuva em seu rosto. Ou talvez fossem só lágrimas, impossível saber. Dmitri, vá embora. Por favor. Você já nos feriu o suficiente. A palavra atingiu como um tiro. Eles são meus. Não era uma pergunta. Era uma constatação que saiu de um lugar profundo dentro dele. Um lugar de certeza absoluta e terror paralisante. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, apesar do barulho da chuva e do trânsito ao redor. Teodoro, Mateo, entrem no ponto, saiam da chuva. Isadora ordenou suavemente, empurrando os meninos para o pequeno abrigo. Teodoro e Mateo. Dmitri gravou os nomes como se fossem sagrados. Então ela se virou para ele, e a raiva em seus olhos era incandescente, uma fúria acumulada ao longo de 7 anos de noites sem dormir, de contas que não fechavam, de perguntas sem resposta de 2 crianças querendo saber por que não tinham pai. Você não tem o direito. Você não tem o direito de aparecer aqui, depois de 7 anos e... Por que você não me contou? Dmitri interrompeu, sua própria raiva começando a ferver. Raiva de si mesmo, raiva da situação, raiva do universo por fazer isso tão complicado. Eu tinha o direito de saber. Direito? Isadora riu, mas era um som sem humor, um som ferido e perigoso. Você tinha direito? Você? Você que me olhou nos olhos e disse que eu era uma distração? Que seu sonho era mais importante que nós? Que você precisava focar na carreira e não podia ter bagagem emocional te atrasando? Cada palavra era uma bofetada, e Dmitri as recebia todas, merecidas. Eu descobri que estava grávida 1 semana depois que você foi embora. Ela continuou, e agora as lágrimas caíam livremente. 1 semana, Dmitri. E quando liguei, você disse que estava ocupado demais, que me ligaria de volta. Eu mandei mensagem. 3 mensagens dizendo que era urgente, que precisava falar com você. Você leu? Porque mostravam como visualizado. Mas nunca respondeu, nunca. Dmitri sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele se lembrava. Vagamente, envergonhadamente, ele se lembrava. Aeroporto, reunião importante. Depois eu vejo, mas depois nunca chegou. Então sim, Dmitri, eu não te contei, porque percebi que você não se importava o suficiente para retornar uma ligação. Imagine se importar o suficiente para criar 2 seres humanos. Eu não sabia. Dmitri sussurrou, a chuva escorrendo pelo seu rosto, como as lágrimas que ele não conseguia mais segurar. Isa, eu juro por tudo, se eu soubesse, teria ficado. Ela o cortou, os olhos brilhando com uma mistura de dor e desafio. Mesmo sabendo que seu sonho sempre foi maior que qualquer coisa, você teria escolhido a gente em vez do seu império? Teria desistido dos investidores americanos, das reuniões em Nova York, das capas de revista? A pergunta pairou no ar entre eles, pesada e cruel em sua honestidade. Dmitri abriu a boca para responder, mas as palavras morreram em sua garganta, porque ele não sabia. O Dmitri, de 7 anos atrás, obcecado e impiedoso em sua ambição, cego pela necessidade de provar seu valor, teria ficado? Provavelmente não. E essa verdade era devastadora. Exatamente, Isadora disse, lendo seu silêncio como um livro aberto. Por isso não te contei. Não queria que meus filhos crescessem sentindo que eram um fardo, um obstáculo nos seus planos grandiosos. Eles merecem mais que isso. Merecem ser amados incondicionalmente, não ser tolerados como uma obrigação. O de nossos filhos, Dmitri corrigiu encontrando sua voz. São nossos filhos, Isa, e você está errada. Talvez você tenha razão sobre quem eu era,
Mas se eu soubesse, se você tivesse me contado de verdade, olhando nos meus olhos e dizendo estou grávida, eu teria ficado. Porque você estava certa naquela noite. A gente tinha algo especial, algo que eu joguei fora porque era jovem, idiota, e achava que sabia o que era importante. Um soluço escapou de Isadora, e ela cobriu a boca rapidamente, olhando para os meninos para ter certeza de que eles não estavam vendo. Teodoro e Matel observavam pela proteção do ponto, seus olhinhos verdes arregalados, tentando entender por que a mãe estava tão chateada com aquele homem molhado de terno caro. Sabe o que é mais triste? Isadora disse, sua voz mal passando de um sussurro. Eu ainda te amava. Durante meses depois que você foi embora, eu ainda te amava. Fiquei checando meu celular todos os dias, esperando que você ligasse, que voltasse, que dissesse que tinha cometido um erro. Mesmo grávida, mesmo enjoada todo dia, mesmo apavorada, eu ainda esperava por você. Dmitri sentiu algo dentro dele se despedaçar. E então eles nasceram. Ela continuou, as palavras saindo em jatos agora, como se uma represa tivesse se rompido. 2 meses antes do tempo, Teodoro pesava menos de 1,5 kg, Matel pouco mais. Fiquei semanas no hospital, vendo-os em incubadoras, conectados a tubos e máquinas, tão pequenos que cabiam na palma da minha mão. Os médicos disseram que Theo talvez não sobrevivesse, que eu deveria me preparar. Deus, Dmitri sussurrou, horror absoluto tomando conta dele. Eu rezava, Dmitri. Rezava todos os dias, fazendo promessas com Deus, implorando para que ele os deixasse viver. E nessas semanas, sozinha naquele hospital, foi quando eu finalmente parei de te amar. Porque percebi que você nunca ia voltar, que eu era verdadeiramente sozinha. E que se meus bebês sobrevivessem, eu precisaria ser forte o suficiente por todos nós. Dmitri estava tremendo agora, e não era por causa da chuva. Isa, eles sobreviveram, ela disse, e havia um orgulho feroz em sua voz agora. Contra todas as probabilidades, meus meninos lutaram e sobreviveram. E quando finalmente pude trazê-los para casa, 2 criancinhas minúsculas que precisavam ser alimentadas a cada 2 horas, eu jurei que eles nunca se sentiriam abandonados. Nunca se sentiriam como segunda opção, como distração. Cada palavra era uma acusação, e Dmitri as aceitava todas. Tem um café ali na frente, ele finalmente disse, sua voz embargada. Deixa eu levar vocês. Vocês estão encharcados com frio. Theo está espirrando. Por favor, só uma conversa. Depois, se você quiser que eu vá embora e nunca mais apareça, eu vou. Mas deixa eu pelo menos fazer isso. Isadora olhou para ele por um longo momento, então para os filhos tremendo de frio e finalmente para o céu, como se pedindo orientação divina ou forças para o que viria. Uma conversa, ela finalmente concordou, mas os meninos não podem saber, ainda não. Eu não vou deixar você entrar nas vidas deles só para desaparecer de novo quando sua consciência estiver limpa ou quando perceber que filhos dão trabalho e atrapalham reuniões importantes. As palavras doeram mais do que qualquer golpe físico poderia doer. Mas Dmitri sabia que merecia cada uma delas. O café era pequeno e aconchegante, o tipo de lugar que Dmitri não frequentava há anos. Ele pediu chocolate quente para os meninos e café para ele e Isadora, insistindo também em pedir pão de queijo, sanduíches e bolos. Quando o garçom trouxe a comida, ele notou algo que o fez congelar. Os olhos dos meninos brilharam. Não foi um brilho normal de criança vendo comida. Foi um brilho de fome genuína, de alguém que não tem certeza quando será a próxima refeição. Eles olharam para a mãe, pedindo permissão antes de comer. E quando ela acenou que sim, atacaram a comida com uma urgência contida que partiu o coração de Dmitri. Pode comer devagar, amores, Isadora disse suavemente, e a ternura infinita em sua voz fez algo se contrair no peito de Dmitri. Tem bastante.
Quando foi a última vez que eles tiveram bastante de alguma coisa? Enquanto Teodoro e Mateo comiam, devagar demais, saboreando cada pedaço como se fosse precioso, Dimitri estudou seus filhos pela primeira vez. Teodoro tinha uma covinha no queixo, igual a dele. Mateo tinha o mesmo redemoinho teimoso no cabelo que Dimitri lutava para domar toda manhã. Ambos tinham as mãos de Isadora, delicadas e expressivas. E ambos tinham uma magreza que não era natural em crianças de 6 anos. Eles estão passando fome. Meus filhos estão passando fome. Eram perfeitos, e ele tinha perdido 6 anos com eles. 6 anos de primeiros passos, primeiras palavras, primeiros tudo. Eu trabalho como professor assistente numa escola pública. Isadora começou, sua voz baixa, quase monótona, como se estivesse relatando fatos e não sua vida. O salário é uma miséria, mas é o que consegui sem terminar a faculdade. Dimitri sentiu a culpa como um peso físico. Isadora tinha abandonado a faculdade. Por causa dele. Por causa dos bebês que ele a deixou criar sozinha. Faço bicos também, ela continuou. À noite, limpo 2 escritórios. Aos fins de semana, quando consigo, faço trabalhos de digitação em casa. Minha mãe cuida deles quando estou trabalhando, mas ela está ficando velha e cansada. E seu pai? Dimitri perguntou, embora já soubesse a resposta pelo passado. Morreu há 4 anos. Câncer de pulmão. Fumou a vida toda. Ela disse isso sem emoção, mas ele viu a dor antiga em seus olhos. Deixou dívidas médicas. Gastou tudo que tinha tentando tratamentos particulares quando o SUS não estava dando conta. Demorei 2 anos para pagar tudo. 2 anos trabalhando 3 empregos, dormindo 4 horas por noite. Isa, não quero sua pena. Ela o cortou, e havia aço em sua voz agora. A gente sobrevive. Não temos luxos, não temos sobras, mas temos o suficiente para não passar fome. Eles são felizes, Dimitri. Eu posso não dar a eles tudo, mas dou amor, segurança e um lar onde são a prioridade. Sempre. Não objetos a serem descartados quando ficam inconvenientes. A mensagem implícita era clara e cortante, diferente de você. Mamãe, Mateo a chamou, sua boca manchada de chocolate. Posso dividir meu pão de queijo com o Theo? Ele gostou mais que eu. Não precisa, amor. Tem bastante. Mas eu quero dividir. A gente sempre divide, né, Theo? Mateo disse com uma simplicidade que fez os olhos de Dimitri arderem. Dimitri observou, hipnotizado, enquanto Mateo partia cuidadosamente seu pão de queijo ao meio e entregava a maior metade para o irmão. Teodoro aceitou com um sorriso tímido e murmurou, "Obrigado, mano." Eles cuidavam um do outro. 6 anos de idade e já sabiam que precisavam cuidar um do outro porque ninguém mais faria isso por eles. Porque a mãe já tinha que trabalhar 3 empregos para mantê-los, por minha causa. Tudo isso é por minha causa. Quantas vezes por semana eles comem carne? Dimitri perguntou de repente, e Isadora ficou tensa. Isso não é da sua. Quantas vezes, Isa? Ela desviou o olhar. 1. Às vezes 2, se eu conseguir um bico extra. E frutas. Dimitri, não faça isso. Quantas vezes? Quando tem promoção no mercado. Ela finalmente explodiu, mas mantendo a voz baixa para não alarmar os meninos. Quando sobra alguma coisa no final do mês. Você quer ouvir isso? Quer ouvir que às vezes eu pulo refeições para que eles possam comer? Que eu uso a mesma roupa há 3 anos porque toda vez que tenho um dinheiro extra, eles precisam de sapatos novos. Ou o Theo precisa de remédio para a asma que ele desenvolveu porque nasceu prematuro. Cada palavra era uma facada, e Dimitri sangrava por todas elas. Ele tem asma, sua voz estava estrangulada, e alergias, muitas alergias. Os remédios são caros, mas eu dou um jeito. Eu sempre dou um jeito. Dimitri olhou para Teodoro, que agora ria de algo que Mateo havia dito, e viu quando o menino começou a tossir. Uma tosse úmida que soou dolorosamente familiar de seus próprios anos de criança com bronquite. Quando foi a última consulta médica dele?
Há 6 meses. Não posso pagar mais frequente. O SUS tem fila de espera de meses. E o dentista, escola particular, atividades extracurriculares. Pare! Isadora sibilou, lágrimas escorrendo por seu rosto agora. Pare de me fazer sentir pior do que já me sinto todo dia. Você acha que eu não sei disso? Você acha que eu não vejo outras crianças com roupas bonitas, mochilas de personagens, indo para aulas de inglês e natação, enquanto os nossos, usam uniformes doados pela escola e aprendem a nadar numa bacia no quintal da minha mãe? Ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Dmitri queria tocá-la, consolá-la, mas sabia que não tinha esse direito. Eu faço o melhor que posso. Ela sussurrou entre soluços. Todos os dias eu acordo e faço o melhor que posso. E ainda assim nunca é suficiente. Eles perguntam sobre o pai? Dmitri perguntou depois de um longo silêncio, depois que os meninos se distraíram com um livro de colorir antigo que o café tinha para crianças. Isadora limpou as lágrimas e mexeu seu café, evitando seu olhar. Todos os dias, principalmente quando veem outras crianças com os pais. Teodoro perguntou na semana passada por que o papai dele não quis conhecê-lo. Perguntou se foi porque ele nasceu pequeno demais, se tinha algo de errado com ele. Dmitri sentiu como se tivessem arrancado seu coração do peito e pisoteado nele. E Mateo, ela continuou, a voz quebrando. Mateo disse outro dia que quando crescer vai trabalhar muito para comprar um pai para eles dois. Porque ele viu um comercial de Dia dos Pais e achou que pai era algo que se comprava, já que todo mundo tem menos eles. Deus! Dmitri cobriu o rosto com as mãos, as lágrimas finalmente caindo livremente. O que você disse a eles? Que o papai deles teve que ir embora antes de saber que eles existiam, que às vezes adultos tomam decisões difíceis que não têm nada a ver com não amar alguém, que o papai deles, se soubesse, teria ficado. Ela finalmente olhou para ele, e seus olhos estavam vermelhos e inchados. Menti para os meus filhos, Dmitri. Minto para eles todos os dias para protegê-los da verdade. Que o pai deles escolheu dinheiro em vez deles. Que eles não foram importantes o suficiente. Isso não é verdade, Dmitri disse urgentemente, pegando a mão dela através da mesa, e surpreendentemente ela não a puxou. Isa, eu era um idiota egoísta, obcecado com provar para o mundo que eu valia algo. Meu pai sempre disse que eu nunca seria nada, que sonhar grande era para pessoas com sorte. Ele morreu acreditando que eu era um fracasso. E eu fiquei tão obcecado em provar que ele estava errado que me tornei exatamente o que ele disse, alguém que não valia nada onde realmente importava. Isadora piscou, surpresa com a vulnerabilidade repentina dele. Construí meu império, Dmitri continuou, sua voz embargada. Tenho mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas. Meu nome está em prédios e em listas de pessoas influentes. Sou entrevistado em programas de TV. Mas você sabe o que eu tenho de verdade? Um apartamento vazio que custa 5 milhões, mas parece uma tumba. Reuniões sem fim com pessoas que só se importam com o que podem ganhar de mim. E um buraco no peito que finjo não existir até às 3 da manhã, quando acordo sozinho e me lembro da única pessoa real que já tive na minha vida. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Isadora. Vi sua foto numa revista, sabe? Ele admitiu. Há 3 anos, você estava num evento de caridade para professores. Ganhara um prêmio por algum projeto na escola. Você estava sorrindo, mas eu conhecia você bem o suficiente para ver que o sorriso não alcançava seus olhos. Procurei você depois disso. Contratei um investigador particular. Isadora se afastou, chocada. Você o quê? Descobri onde você morava, onde trabalhava, descobri sobre os 3 empregos, sobre as dívidas que tinha pagado, sobre sua mãe, mas não descobri sobre os meninos, porque você foi cuidadosa, muito cuidadosa. Eles não tinham meu sobrenome, não havia fotos deles online. Você os protegeu de mim, protegi eles de decepção.
ela disse simplesmente. E quando finalmente encontrei seu endereço, quando fui até lá, vi você chegando com as sacolas de mercado. Você parecia tão cansada, Isa, tão exausta que mal conseguia subir as escadas. E eu fiquei com medo. Pensei que talvez você tivesse seguido em frente, encontrado alguém melhor, alguém que merecia você. Então eu fui embora como o covarde que sou. Não teve ninguém, Isadora sussurrou. Como poderia ter? Toda vez que olho para os meninos, vejo você. Cada sorriso, cada gesto, cada olhar teimoso. Você está em tudo deles. Além disso, que homem ia querer uma mulher com 2 filhos pequenos, 3 empregos e um passado complicado? Qualquer homem que prestasse, Dmitri respondeu com fervor. Bem, não apareceu nenhum. Só você, 7 anos depois. O silêncio entre eles era denso, com 7 anos de dor, arrependimento e amor não resolvido. Mamãe, Teodoro se aproximou segurando o livro de colorir com dedos manchados de lápis de cor. A gente pode levar esse livro para casa? A gente promete cuidar muito bem. A gente sempre cuida bem das nossas coisas. Dmitri viu algo se partir nos olhos de Isadora. A gente sempre cuida bem, porque eles sabiam que coisas eram preciosas e raras, que não se conseguia coisas novas facilmente. Isadora ia dizer não. Dmitri viu isso em seus olhos, aquele reflexo automático de alguém que estava acostumado a negar pequenos luxos, porque simplesmente não havia dinheiro. Mas Dmitri se adiantou. Claro que pode, campeão. E que tal levar alguns lápis de cor novos também? Vi que tem alguns ali no balcão, e cadernos para desenhar. Vocês gostam de desenhar? Teodoro olhou para a mãe, esperando aprovação, e Dmitri viu o conflito no rosto dela. Orgulho versus necessidade, independência versus a chance de dar aos filhos algo que ela não podia. Pode aceitar, Theo, ela finalmente disse, sua voz mal passando de um sussurro. Os meninos saíram correndo, animados de uma forma que crianças daquela idade deveriam estar o tempo todo, mas que Dmitri percebia ser rara para eles. Não quero seu dinheiro, Isadora disse baixinho, mas havia menos convicção na voz agora. Não é sobre dinheiro, Dmitri respondeu. É sobre poder dar sim para eles quando você sempre teve que dizer não. É sobre eles não terem que dividir um pão de queijo porque não sabem se haverá mais. É sobre você se sentir melhor, ela completou, mas havia menos veneno em sua voz agora. Sobre fazer a coisa certa, finalmente. Sobre ser o pai que eles merecem, mesmo que tenha demorado 7 anos para aparecer. Sobre não deixar a mulher que eu amo trabalhar 3 empregos quando eu tenho dinheiro suficiente para sustentar 1000 famílias. Você não me ama, ela disse, mas soou mais como uma pergunta. Nunca parei, Dmitri respondeu, mesmo quando tentei. Mesmo quando estava com outras mulheres em outros países, construindo meu império. Toda conquista era vazia porque você não estava lá para compartilhar. Toda vitória tinha gosto de cinzas porque eu sabia que tinha perdido a única coisa que realmente importava. Quando deixaram o café, a chuva havia parado e o céu estava começando a limpar. Wagner esperava pacientemente ao lado do Mercedes e Dmitri viu o exato momento em que Isadora percebeu qual era o carro dele. Claro, ela murmurou. Uma mistura de admiração e ressentimento na voz. Você realmente conseguiu, não é? Tudo o que sempre quis. Teodoro e Matel olhavam o carro com os olhos arregalados. Uau, Matel sussurrou. É igual aos carros que a gente vê na TV. Aqueles que só gente muito rica tem. É mais bonito que o do Batman, Teodoro adicionou impressionado. Wagner, pode levar a senhora e as crianças até em casa? Dmitri pediu. Não, Isadora disse rapidamente, quase em pânico. O ônibus é suficiente. A gente está acostumado. Mari, por favor, está tarde, vocês estão cansados. Teodoro está tossindo. Deixa eu fazer isso. Só isso. Dmitri, por favor. E havia algo em sua voz, uma súplica tão profunda que ela parou de argumentar. Ela olhou para os meninos, viu o cansaço em seus rostinhos, a forma como Teodoro segurava a garganta, tossindo de novo,
e suspirou. Tudo bem, mas você não vem. Não estou pronta para explicar aos meus filhos quem você é. Ainda não sei se você vai ficar ou desaparecer de novo. As palavras doeram mais do que qualquer golpe físico poderia. Mas Dmitri sabia que merecia a desconfiança, a cautela, a suspeita. Ele havia causado tudo isso. Wagner abriu a porta para eles e Dmitri observou enquanto Isadora hesitava antes de entrar, como se cruzando uma fronteira invisível entre mundos. O mundo dela de luta e sobrevivência e o mundo dele de luxo e excesso. Os meninos, porém, não tinham tais hesitações. Eles entraram com olhos brilhando, tocando o couro suave dos assentos com reverência. Mamãe, é tão macio! Matel exclamou. E tem TV! Olha, Theo, tem TV no carro! Antes que a porta fechasse, Teodoro olhou para ele pela janela. Seus olhos verdes, nossos olhos, Dmitri pensou, estudaram Dmitri com uma intensidade desconcertante para uma criança tão jovem. Obrigado pelo chocolate quente, senhor. Foi o melhor que eu já tomei. Uma pausa, então. Você deixou a mamãe triste, mas também feliz. Eu nunca vi ela fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Dmitri teve que se virar incapaz de responder, lágrimas embaçando sua visão. Mas então Isadora desceu a janela. Dmitri, ela o chamou, e havia algo diferente em sua voz. Algo menos duro, menos defendido. Me liga, de verdade dessa vez. A gente precisa conversar sobre como isso vai funcionar. Se vai funcionar. Ele acenou sem confiar em sua voz para funcionar. Ela ditou o número, e ele salvou no celular com mãos trêmulas, checando 3 vezes para ter certeza de que estava correto. Enquanto o carro se afastava, Dmitri ficou ali, no meio da calçada, sentindo como se tivesse acabado de acordar de um sonho de 7 anos. Ou talvez, finalmente acordado para a realidade que tinha evitado por tanto tempo. Seu celular vibrou. Era Leonardo, seu sócio, perguntando onde diabos ele estava, dizendo que a reunião com os investidores japoneses havia sido um desastre porque ele não apareceu. Havia dezenas de mensagens similares, investidores irritados, parceiros confusos, sua assistente entrando em pânico. Um negócio de 200 milhões de reais possivelmente perdido. Dmitri olhou para a tela, então para a direção que o carro havia tomado. E pela primeira vez em 7 anos, ele soube exatamente o que era realmente importante. Ele desligou o celular e o jogou na lixeira mais próxima. Os próximos dias foram um inferno para Dmitri de maneiras que ele nunca imaginou. Sua empresa estava em crise. A reunião perdida custara não apenas o negócio com os japoneses, mas também semeara dúvidas sobre sua confiabilidade. Acionistas estavam furiosos. Seu sócio Leonardo o chamou para uma reunião de emergência. Onde você estava? Leonardo praticamente gritou no escritório. 200 milhões, Dmitri. 200 milhões de reais. 3 anos de negociação. E você simplesmente não apareceu, nem atendeu o telefone. Eu tive uma emergência pessoal. Dmitri respondeu calmamente. Emergência pessoal? Você teve um ataque cardíaco? Alguém morreu? Porque não consigo pensar em nenhuma outra emergência que justifique perder um negócio desse tamanho. Dmitri ficou em silêncio. E Leonardo leu algo em seus olhos. Deus do céu, isso é sobre uma mulher, não é? Leonardo riu sem humor. Você destruiu nossa empresa por causa de uma mulher? Não é só uma mulher, é a mãe dos meus filhos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Leonardo piscou, processando. Você tem filhos? Gêmeos? 6 anos. Eu não sabia. Dmitri passou as mãos pelo cabelo. Descobri há 3 dias, por acaso. Vi ela num ponto de ônibus com eles. Leonardo se deixou cair na cadeira. E você simplesmente abandonou tudo. Sim. Você percebe que pode custar a empresa? Os acionistas estão falando em te remover do conselho. Há rumores de que você está instável, irracional. Não estou instável, Dmitri disse calmamente. Pela primeira vez em anos, estou pensando claramente. Construí esse império sozinho, Léo. Sacrifiquei tudo. E para quê?
para morrer sozinho num apartamento de 500 metros quadrados, para ter obituário de 3 páginas na Folha falando dos meus feitos empresariais, mas nenhuma família chorando no enterro? Isso é muito dramático. É a verdade. Dmitri bateu a mão na mesa. Meus filhos não sabem quem eu sou. A mulher que eu amo trabalha 3 empregos porque eu a abandonei grávida. Eles estão passando por dificuldades enquanto eu tenho 30 milhões parados em investimentos que nem preciso. Então ajude-os. Mande dinheiro, mas não destrua tudo que construiu. E se eu não quiser só mandar dinheiro? E se eu quiser ser pai de verdade, estar presente, ir nas reuniões escolares, ensinar a andar de bicicleta, ajudar com lição de casa? Leonardo olhou para ele como se estivesse falando em outra língua. Você pode contratar alguém para fazer essas coisas. Você não entende nada, Dmitri disse, e sentiu pena do sócio. Leonardo tinha sucesso, dinheiro, poder, e estava tão vazio quanto Dmitri estivera 3 dias atrás. Mas ele tinha que admitir, a pressão estava aumentando, ligações furiosas, reuniões de emergência, ameaças veladas. Sua empresa, seu legado, tudo o que havia construído estava ameaçado. E ele ainda nem sabia se Isadora o deixaria fazer parte da vida dos meninos. Dmitri ligava para Isadora todos os dias. No início, eram conversas curtas e tensas. Depois, foram ficando mais longas. Ela contou sobre a gravidez, sobre os primeiros anos. Ele contou sobre o vazio do sucesso, mas havia algo que ela não estava contando. Ele percebia nas pausas, nas evasivas, quando ele perguntava sobre saúde, sobre contas. Foi na 5ª ligação que a verdade explodiu. Isadora, para de mentir, ele disse gentilmente. O que está acontecendo? Silêncio. Então soluços. Isa, Teodoro está doente, ela finalmente disse. A asma dele piorou muito. Ele precisa de um tratamento específico, internação, talvez cirurgia. O médico particular custa R$80 mil. O SUS tem fila de 1 ano. 1 ano, Dmitri. E o médico disse que ele não pode esperar tanto. Dmitri sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Onde estão os orçamentos, as receitas? Por quê? Para que você possa mandar dinheiro e se sentir melhor. Essa é a solução para tudo, não é? Jogar dinheiro no problema? Não, ele gritou e assustou a si mesmo com a intensidade. Porque ele é meu filho, Isadora. E se ele está doente, eu preciso saber, eu preciso ajudar. Você não tem esse direito. Eu sou o pai dele, Dmitri rugiu. Pode me odiar, pode nunca me perdoar, mas não me impeça de cuidar do nosso filho quando ele está doente. Não faça isso. Outro silêncio, quebrado apenas pelos soluços dela. Manda os documentos, ele disse, mais calmo agora. Hoje, vou agendar os melhores especialistas de São Paulo. Ele vai ser tratado, agora. Dmitri, não é sobre você e eu. É sobre Teodoro, sobre o que é melhor para ele. E, por favor, não me tire isso. Deixe eu fazer essa coisa certa, pelo menos. Ela mandou os documentos. Dmitri fez 3 ligações. 4 horas depois, Teodoro tinha consulta agendada com o melhor pneumologista pediátrico do país para o dia seguinte. Quando Dmitri chegou ao hospital para a consulta, Isadora estava na recepção com os 2 meninos. Ela se levantou quando o viu, os olhos vermelhos de tanto chorar. Você veio, ela disse surpresa. Você achou que não viria? Eu não sei o que pensar sobre você. Teodoro estava pálido, respirando com dificuldade mesmo com o inalador. Quando viu Dmitri, seus olhos se iluminaram levemente. É o senhor do chocolate quente. Oi, campeão! Dmitri se ajoelhou na frente dele, lutando para manter a voz firme. Como você está se sentindo? Meu peito dói, Teodoro admitiu. Mamãe disse que o médico vai me ajudar. Vai sim. O melhor médico da cidade. Ele vai cuidar de você, tá bom? Teodoro acenou e Dmitri viu tanta confiança naqueles olhos verdes, meus olhos, que quase caiu no chão. A consulta foi longa e angustiante. O médico explicou que a condição era séria, mas tratável.
precisaria de um protocolo específico de medicamentos, algumas sessões de fisioterapia respiratória e, sim, possivelmente uma pequena cirurgia para corrigir uma obstrução parcial. Quando o médico mencionou o custo, R$ 120 mil no total, não os 80 que Isadora pesquisara, ele viu ela fechar os olhos, derrotada. Faça tudo o que for necessário, Dimitri disse. Melhor tratamento disponível. Quarto particular, equipe especializada, fisioterapia premium, tudo. Senhor Cavalcante, isso vai custar. Eu não perguntei quanto custa. Perguntei o que meu filho precisa. O médico piscou. Seu filho? Sim, meu filho. Faça o que for necessário para ele ficar bem. Depois, no corredor, Isadora explodiu. Você não pode simplesmente aparecer e decidir tudo. Você não pode... Ele é meu filho, Isadora. Nosso filho. E ele está doente. Você queria o quê? Que eu deixasse ele sofrer por causa do seu orgulho? Não é orgulho. Ela cobriu o rosto com as mãos, finalmente desmoronando. Eu não aguento mais. Não aguento mais trabalhar 3 empregos e ainda não ter o suficiente. Não aguento ver meus filhos com necessidades que não posso suprir. Não aguento mais carregar tudo sozinha. Dimitri a puxou para um abraço e pela primeira vez ela não resistiu. Apenas desabou contra ele, soluçando, anos de exaustão e medo e solidão finalmente rompendo a represa. Você não está mais sozinha, ele sussurrou contra seu cabelo. Nunca mais, eu prometo. Uma semana depois, Teodoro estava respondendo bem ao tratamento. Matel havia perguntado quando o senhor legal viria de novo, e Dimitri estava tendo a reunião mais importante de sua vida. Não numa sala de conferência, na humilde sala da casa da mãe de Isadora, com café requentado e bolinhos simples. Os meninos merecem saber a verdade, ele disse. Eles merecem conhecer o pai deles. E se você cansar disso? Isadora perguntou, mas havia menos convicção agora. E se você decidir que é muito complicado, que filhos atrapalham sua vida perfeita? Minha vida não é perfeita. É vazia. Era vazia. Você sabe o que eu fiz na semana passada? Ela esperou. Renunciei como CEO, ele disse calmamente. Você o quer? Mantive minha parte acionária, vou ficar no conselho, mas o dia a dia acabou. Leonardo assumiu, porque percebi que não posso ser CEO de uma empresa bilionária e pai presente. Algo teria que ceder, e eu já escolhi errado uma vez. Isadora olhou para ele, boquiaberta. Você renunciou? Por vocês, por eles, para ter tempo de ser o que devia ter sido desde o começo. Naquele momento, Teodoro e Matel entraram correndo, voltando do quintal. Mamãe, posso perguntar uma coisa? Teodoro perguntou, sua respiração muito melhor agora. Claro, amor. Porque o senhor Dimitri tem olhos igual aos nossos e cabelo igual ao nosso, e a vovó disse que a gente ri igual a ele? O momento havia chegado. Isadora olhou para Dimitri e ele acenou levemente. Agora ou nunca. Sentem aqui, meninos, ela disse, sua voz tremendo. A mamãe precisa contar uma coisa para vocês. Quando ela terminou de explicar, de forma simples, adaptada para crianças de 6 anos, sem entrar em detalhes dolorosos, Teodoro e Matel ficaram em silêncio absoluto. Então Matel olhou para Dimitri com aqueles olhos verdes imensos. Você é o nosso papai de verdade, não de mentirinha, de verdade, Dimitri disse, lágrimas escorrendo livremente agora. E eu sinto muito por não ter estado aqui antes. Não porque não quis, mas porque não sabia que vocês existiam. Mas agora que sei, agora que conheço vocês, eu nunca mais vou embora, se vocês me deixarem ser o papai de vocês. Teodoro levantou a mão, como se estivesse na escola. Posso fazer uma pergunta? Qualquer coisa. Se você é nosso papai, você vai embora de novo? Porque o Igor da escola disse que pais às vezes vão embora e não voltam. A pergunta atravessou o coração de Dimitri como uma lâmina. Nunca! Ele disse com fervor. Eu prometo. Podem perguntar para mim todo dia se quiserem e todo dia eu vou dizer, nunca vou embora. Matel olhou para o irmão.
Houve uma comunicação silenciosa, do jeito que apenas gêmeos conseguem. Então, juntos, eles se levantaram e caminharam até Dmitri. A gente esperou muito tempo por um papai, Teodoro disse, sua voz pequena, mas firme. A gente pode te dar uma chance, Mateo completou. Mas se você for embora, vai ser muito triste. Não vou ir, Dmitri prometeu, abrindo os braços. Podem confiar em mim. Sei que é difícil, mas podem. Os meninos se entreolharam de novo. Então, simultaneamente, pularam em seus braços. Dmitri abraçou seus filhos pela primeira vez, sabendo que eram seus filhos, e sentiu algo dentro dele. Aquele buraco que estava lá há 7 anos, finalmente começara a se fechar. Papai, Mateo sussurrou contra seu peito. Sim? Você pode me ensinar a andar de bicicleta? A gente nunca aprendeu porque a mamãe trabalha muito e a vovó é velha. Eu vou ensinar vocês dois, Dmitri prometeu, sua voz embargada. Posso ensinar vocês 1000 coisas. Papai, foi a vez de Teodoro. Sim, campeão. Você vai morar com a gente? A pergunta fez o silêncio cair na sala. Isadora ficou tensa. Bem, isso depende da mamãe de vocês, Dmitri disse honestamente, olhando para Isadora sobre as cabeças dos meninos. Ela desviou o olhar, mas ele viu a lágrima que escorreu. Os meses seguintes foram os mais difíceis e os mais gratificantes da vida de Dmitri. Não foi um conto de fadas. Não foi simples como "e foram felizes para sempre". Foi difícil, muito difícil. Teodoro tinha pesadelos sobre Dmitri desaparecendo. Toda vez que Dmitri dizia "até amanhã", Teodoro perguntava "promete?", de um jeito que partia o coração. Mateo testava limites constantemente, como se esperando que Dmitri eventualmente desistisse dele. Isadora construíra muros ao redor do coração, e esses muros não cairiam facilmente só porque Dmitri aparecera com dinheiro e promessas. Você machucou ela muito, a mãe de Isadora disse numa tarde, quando ele foi buscar os meninos. Minha filha chorou todas as noites, por meses, quando você foi embora. Depois os bebês nasceram e ela não tinha tempo para chorar mais, só tempo para sobreviver. Você acha que algumas semanas de paizinho dedicado vão apagar isso? Não, Dmitri admitiu. Mas vou passar o resto da vida tentando, se ela me deixar. Mas ele insistiu. Todo dia, buscava os meninos na escola, ajudava com lição de casa, ia a todas as consultas médicas de Teodoro. Apareceu na apresentação escolar, onde Mateo esqueceu a fala e ficou paralisado no palco. Dmitri ficou de pé e falou junto, fazendo todo mundo rir, mas salvando o filho do constrangimento. Comprou uma casa menor, mais aconchegante, perto da escola dos meninos. Para quando vocês quiserem ficar comigo, ele disse. Cada um tem seu próprio quarto. Decorei, mas se não gostarem, a gente muda. Quando mostrou a casa a eles, Mateo perguntou: e se a gente não quiser ficar aqui? Então fica vazia até vocês quererem. Não tem pressão. E se nunca quisermos? Dmitri se ajoelhou. Então vou continuar indo na casa de vocês. Não importa onde vocês estejam, é onde eu quero estar. Lentamente, muito lentamente, coisas mudaram. Os meninos começaram a pedir para dormir na casa do papai alguns fins de semana. Isadora aceitou que ele pagasse um aluguel melhor para ela. Não é esmola, é pensão, que eu deveria ter estado pagando há 7 anos. Ela deixou um dos empregos, depois outro. Voltou a estudar, terminando a faculdade que abandonara. E numa noite, 6 meses depois daquele dia no ponto de ônibus, quando Dmitri deixou os meninos de volta, eles haviam passado o fim de semana com ele, Isadora o convidou para entrar. Café? Ela ofereceu. Adoraria. Eles sentaram à mesa da cozinha, onde tantas conversas difíceis haviam acontecido, e ela finalmente disse: "Você foi diferente do que eu esperava." Como assim? Eu esperava que durasse algumas semanas, que você se cansasse dos tropeços da paternidade real, dos vômitos, das birras, dos pesadelos, das perguntas constantes, mas você não desistiu. Nunca vou desistir. Teodoro me perguntou ontem se ele e Mateo eram o motivo pelo qual a gente não estava junto.
ela disse em voz baixa. Se a gente estava separado por causa deles. Dmitri sentiu o peito apertar. O que você disse? Que adultos são complicados, que amor não é simples como nos filmes, que às vezes pessoas que se amam machucam umas às outras e leva tempo para curar. Ela olhou para ele. Você me machucou, Dmitri, profundamente, e eu não sei se consigo confiar em você de novo. Não sei se consigo entregar meu coração para alguém que já o despedaçou uma vez. Eu sei, ele disse simplesmente, e não espero que confie imediatamente. Mas, Isa, eu te amo. Sempre amei. Fui idiota, egoísta e cego, mas nunca parei de te amar. E vou passar o tempo que precisar provando isso. Anos, se necessário. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Tenho medo. Eu também. Tenho medo de estragar de novo, de não ser bom o suficiente, de vocês perceberem que sou só um cara que é bom com dinheiro, mas péssimo com coisas que realmente importam. Você não é tão péssimo, ela disse, um pequeno sorriso aparecendo. Mateo me disse que você faz as melhores panquecas que ele já comeu. São as únicas panquecas que ele já comeu que não foram queimadas. Dmitri riu. Você lembra como você era péssima cozinheira? Ainda sou. Só melhorei por necessidade. Eles riram juntos. E foi a primeira vez em 7 anos que riram de algo compartilhado, de uma memória que era só deles dois. Posso tentar de novo? Dmitri perguntou em voz baixa. Não como éramos antes, mas como podemos ser agora. Mais velhos, com filhos, com cicatrizes, mas juntos. Isadora ficou em silêncio por um longo momento. Me pergunta de novo em 6 meses, ela finalmente disse. Prova que não é só culpa, que não é só os meninos. Prova que você me quer, Dmitri. Não a ideia de mim, não a conveniência de uma família pronta, mas eu, a mulher cansada, assustada, com estrias, com dívidas emocionais, com trauma. 6 meses, ele concordou. Posso fazer isso, posso esperar. O parque estava cheio naquele sábado ensolarado. Dmitri observava do banco enquanto Teodoro e Mateo brincavam no playground, suas risadas ecoando pelo ar. A asma de Teodoro estava controlada. Mateo havia perdido o medo de que o pai fosse embora. Isadora estava ao seu lado, sua mão entrelaçada com a dele, um anel simples, mas lindo brilhando em seu dedo. Ela usara o vestido que ele comprara para ela, mas não antes de dizer só porque eu quis, não porque você pagou. Não haviam se casado ainda. Estavam noivos há 3 meses. Ela disse que queria ter certeza absoluta, e ele concordou porque ela tinha esse direito. Você está feliz? Ele perguntou, beijando sua têmpora. Mais do que pensei ser possível de novo, ela respondeu. E você? Dmitri olhou para sua família, não perfeita, mas real, trabalhada com suor e lágrimas e perdão difícil, e sorriu. Aprendi que alguns ônibus que perdemos são os que mais precisamos alcançar, ele disse, mesmo que tenhamos que correr atrás deles por 7 anos. Essa foi muito poética para você. Isadora riu. Papai, mamãe, Teodoro chamou. Vem brincar com a gente. Papai e mamãe, Mateo corrigiu. É papai e mamãe agora. E enquanto caminhavam de mãos dadas em direção aos filhos, Dmitri soube que tinha encontrado o que realmente valia a pena. Não foi fácil, não foi perfeito, mas foi real. E desta vez ele nunca ia deixar ir.